O sol estava tão quente no deserto que parecia que ia derreter tudo. O chão estava todo rachado, como se fosse um vaso de barro quebrado. As pedras lá longe tremiam no calor, como se o mundo tivesse virado uma miragem. Bem ali, jogada perto de um cacto seco e feio, estava uma mulher. O nome dela era Harper, mas naquele momento nem ela lembrava direito quem era. Estava fraca, com a boca toda rachada, os olhos cheios de areia, os braços amarrados para trás com umas tiras de plástico que cortavam a pele. Ela não tinha mais força para gritar, nem para chorar. De repente, toque, 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 o som de cascos batendo no chão de pedras. Harper mal conseguiu virar a cabeça, mas viu alguém chegando. Um homem em cima de um cavalo. Ele parecia saído de um daqueles filmes de faroeste. Alto, ombros largos, um chapéu velho, a camisa grudada no corpo de tanto suor e poeira. Ele parou o cavalo do lado dela e desceu devagar. Olhou bem para ela e disse, com uma voz calma, quase como se estivesse falando com uma amiga: "Você não parece alguém que deveria ser deixada para morrer aqui." Ela tentou responder, mas só tossiu. Ele se ajoelhou, olhou os machucados dela, os braços marcados, o rosto sujo e sangrando. "Vou te soltar, tudo bem?" ele disse. Harper ainda achava que podia estar sonhando, mas ele pegou uma faca do alforje do cavalo, cortou as amarras bem devagar, com cuidado. Os braços dela caíram duros, doloridos. Ela estremeceu. "Calma, tá tudo bem agora", ele disse, com um jeito que parecia ter prática em cuidar de gente ferida. Ele colocou um braço nas costas dela, outro embaixo das pernas e levantou Harper como se ela fosse leve que nem uma pena. Colocou ela no cavalo e subiu logo atrás, segurando as rédeas. "Meu nome é Cole", falou. "A gente não tá longe, fica firme." Harper queria perguntar: "Quem é você? Por que me salvou?", mas nem conseguia mais pensar direito. O sol puxava ela de volta, como se fosse um cobertor quente e cruel. Ela apagou. Quando acordou, estava em outro lugar. Tudo estava diferente. O ar era fresco, um paninho úmido tocava sua testa. Ela abriu os olhos devagar. Estava dentro de uma cabana, talvez uma tenda, talvez, não sabia ao certo. As paredes eram de lona, o teto meio torto, mas firme. O cheiro de lenha no ar era aconchegante. Perto dali, uma panela borbulhava devagar sobre um fogo baixo. Cole estava sentado numa mesa, afiando uma faca, sem camisa. A luz batia nas costas dele e Harper viu cicatrizes, muitas. Não eram de acidentes ou do tempo, eram marcas de quem já enfrentou muita coisa na vida. Ela olhou sem saber se devia se sentir com medo ou segura. Ele percebeu que ela estava acordada, virou o rosto e sorriu de leve. "Você conseguiu, tá viva." A voz dele era como um cobertor em noite fria. E naquele instante, Harper percebeu que talvez, só talvez, ela estivesse segura. Mas tinha muito mais por trás daquele homem misterioso. Porque Cole não era só um cowboy qualquer perdido no deserto. Ele era, na verdade, um milionário que tinha sumido do mapa e agora vivia escondido, bem ali, debaixo do sol escaldante. Mas essa parte, Harper ainda ia descobrir. Harper piscou algumas vezes tentando entender onde estava. A dor ainda estava lá, mais fraca. Seu corpo doía como se tivesse apanhado de uma tempestade. Mesmo assim, havia algo ali, uma paz estranha, um silêncio bom. Cole se levantou da cadeira e caminhou até ela com um copo d'água nas mãos. Se ajoelhou ao lado da cama e estendeu para ela com calma. "Devagar, não bebe tudo de uma vez." Ela pegou o copo com as mãos trêmulas e tomou um golinho. A água parecia o melhor presente do mundo. "Onde eu tô?" ela suspirou. "Num lugar onde ninguém vai te machucar. Pelo menos enquanto eu estiver por perto", ele respondeu, olhando firme nos olhos dela. Harper queria confiar, mas algo dentro dela ainda gritava: por que ele faria isso? Quem é ele de verdade? Enquanto ela descansava, ele voltou a afiar a faca. O som era lento, ritmado, como se acalmasse os pensamentos. "Você devia descansar mais", ele disse sem olhar para ela. Quem é você de verdade?" ela perguntou. Ele parou por um segundo. Ficou em silêncio. Depois se levantou, andou até uma mochila jogada no canto e tirou de lá uma pequena caixa de metal. Abriu. Dentro, um crachá antigo, todo empoeirado. Harper olhou e arregalou os olhos.
Era um crachá corporativo de uma daquelas empresas gigantescas que aparecem no noticiário. O nome dele estava ali, Colton Rivers, CEO. Você é um milionário? Ela perguntou confusa. Ele deu um meio sorriso. Fui. Antes de tudo isso. Antes de desistir daquele mundo. Mas por quê? Ele respirou fundo, se aproximou da janela da tenda e olhou o horizonte dourado do deserto. Lá, naquele mundo, ninguém escuta de verdade. Todo mundo quer algo. Querem te derrubar, te sugar, te usar. Um dia, cansei. Peguei o que dava para pegar, vendi o resto e desapareci. Vim para cá. Aqui, pelo menos, o silêncio é verdadeiro. Harper ficou em silêncio por um tempo, pensando, tentando encaixar tudo. E por que me salvou? Ela perguntou firme. Ele olhou para ela e respondeu simples, como se fosse óbvio. Porque ninguém merece ser deixado para morrer. E porque eu vi nos seus olhos que você ainda não terminou sua história. Aquela frase ficou ecoando na cabeça dela. Você ainda não terminou sua história. Nos dias que se seguiram, Harper começou a se recuperar. Cole cuidava dela com um jeito quieto, mas constante. Fazia sopa, trocava os curativos, ensinava a acender o fogo e até a montar um cavalo. Aos poucos, ela foi ficando mais forte e também mais curiosa. Uma noite, enquanto o fogo estalava lá fora e as estrelas enchiam o céu, Harper se sentou ao lado dele e perguntou: Cole, você sabia quem eu era antes de me achar? Ele hesitou, mas não mentiu. Sabia. Ela engoliu seco. Então, por que não me entregou? Tem gente me procurando, e não são exatamente boas pessoas. Ele se virou para ela, os olhos sérios. Porque eu também estou me escondendo. E a gente que se esconde reconhece quando encontra outro fugitivo. Harper percebeu então. Eles eram parecidos. Dois fantasmas tentando escapar do passado. Mas talvez, juntos, pudessem começar de novo. A aventura dela no deserto tinha começado como um pesadelo, mas agora, ao lado de um cowboy milionário que abandonou tudo, ela estava descobrindo algo novo: força, propósito, liberdade. Mas o passado nunca desaparece de verdade. E o deserto? O deserto ainda guardava segredos. Naquela noite, o vento soprava mais forte. A lona da cabana balançava, fazendo barulhos que lembravam sussurros. Harper não conseguia dormir. Algo dentro dela estava inquieto. Ela saiu da cama devagar e caminhou até a porta da cabana. Lá fora, Cole estava sentado em uma pedra, olhando o céu como se esperasse por alguma resposta lá em cima. Tá sentindo também? Ela perguntou. O vento muda antes da coisa ruim chegar. Ele respondeu, sem desviar os olhos das estrelas. Harper se sentou ao lado dele. Ficaram em silêncio por alguns minutos, até que ela disse, quase num sussurro: Aquele homem, o que me deixou no deserto, ele não trabalha sozinho. Cole olhou para ela. Quem é ele? Harper respirou fundo. Não era fácil falar daquilo. O nome dele é Von, um dos seguranças do meu ex, mas não um segurança qualquer. Ele fazia o trabalho sujo. Seu ex era perigoso. Ela assentiu com um olhar pesado. Muito. Rico, influente. Usava a gente como se fossem peças. Quando descobri coisas que não devia, tentei sair. Ele mandou Vonnie me desaparecer, me largar no deserto como se eu fosse lixo. Cole fechou os punhos, ficou de pé. Então ele provavelmente sabe que você ainda está viva e vai voltar para terminar o serviço. Eu sei. Os dois se entreolharam. Algo havia mudado. Não era mais só uma história de sobrevivência. Agora era guerra. No dia seguinte, Cole levou Harper até um esconderijo que ficava atrás de uma formação rochosa. Lá dentro havia equipamentos, comida, ferramentas e armas. Você sabia que isso podia acontecer, né? Ela perguntou. Ele assentiu. Sempre esperei que o passado voltasse. Só não sabia que viria com você junto. Harper pegou uma das armas. Cole ensinou a carregar, mirar, atirar. Ela não era do tipo que gostava de violência, mas também não era do tipo que se deixava ser vítima duas vezes. Dias se passaram. Eles se prepararam em silêncio. Observavam o deserto, mapeavam saídas, treinavam. E então, numa manhã quente, ele apareceu. Von.
num jipe preto, acompanhado de 2 homens armados. Pararam não muito longe da cabana. Harper os viu de longe, com o coração acelerado, mas não fugiu. Ela olhou para Cole. Vamos acabar com isso. Cole assentiu. Sem misericórdia. A emboscada foi rápida, precisa. Enquanto Vaughn e os capangas vasculhavam a cabana vazia, Harper e Cole cercaram por trás, usando as pedras como cobertura. Bam! Um dos pneus do jipe estourou. Fogo, poeira, gritos. A luta foi intensa, mas Harper estava pronta. Não era mais a mulher deixada para morrer. Era uma guerreira. E Cole, ele era como um leão guardando seu território. No fim, Vaughn caiu de joelhos, derrotado. Você devia estar morta, ele murmurou, olhando Harper com ódio. Ela se aproximou, encarando-o de perto. Pois é, mas você esqueceu de uma coisa. O quê? Que até no deserto, flores crescem. Bum! Com a ameaça eliminada, Harper e Cole sabiam que estavam livres, mas também sabiam que o mundo lá fora ainda existia. A diferença, agora, eles estavam juntos. Sem máscaras, sem passado. Só poeira, liberdade e uma nova chance. Depois que a poeira baixou e o silêncio voltou ao deserto, Harper e Cole ficaram olhando o horizonte por um bom tempo. O sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja e roxo. Parecia um final, mas na verdade era só o começo. Harper sentou-se no degrau da cabana limpando a poeira das mãos. Cole veio e se sentou ao lado, colocando um cantil entre eles. Você foi incrível hoje, ele disse. Ela sorriu, meio surpresa. Eu só sobrevivi. Não, você escolheu lutar. Isso é diferente. Harper olhou para o deserto. Aquele lugar que antes significava morte, agora era um símbolo de renascimento. E agora? Ela perguntou. Cole deu um gole no cantil, pensativo. Agora, a gente tem escolha. Harper virou para ele. Você já pensou em fazer isso uma missão? Como assim? Tem mais gente como eu. Pessoas que foram descartadas, silenciadas, escondidas. Se eu não tivesse encontrado você, ou se você não tivesse me encontrado... Cole olhou para ela, e pela primeira vez desde que se conheceram, um brilho de esperança apareceu nos olhos dele. Você quer ajudar pessoas? Não só ajudar, ela disse com firmeza. Quero levantar quem caiu, como você fez comigo. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, sorriu. Então, vamos construir algo aqui. Um lugar seguro, um refúgio, e quando for preciso, a gente vai até eles. E foi assim que tudo começou. Harper e Cole começaram a transformar a cabana em um posto de acolhimento. Pegaram peças de carros abandonados, madeira de antigas cercas e ferramentas esquecidas no deserto. A cada dia, o lugar crescia. Barracas novas, uma torre de vigia, painéis solares que Cole instalou com paciência. Logo, as histórias começaram a chegar. Uma jovem caminhando sozinha, fugindo de um marido violento. Um homem ex-militar, atormentado por traumas e sem casa. Uma mãe com 2 filhos que precisavam desaparecer do radar para sobreviver. Todos encontraram abrigo ali. Todos eram acolhidos com a mesma frase que Cole disse a Harper no começo. Você não parece alguém que deveria ser deixado para trás. Harper se tornou uma líder natural, forte, determinada, mas ainda com empatia nos olhos. À noite, ela e Cole se sentavam ao redor da fogueira com os recém-chegados. Ouviam suas histórias, ofereciam comida, água e, principalmente, escuta. E mesmo assim, o mundo lá fora começou a prestar atenção. Alguém, um jornalista talvez, ouviu falar do esconderijo do deserto e começou a investigar. Em pouco tempo, rumores começaram a circular. Um refúgio secreto no meio do nada. Um homem misterioso que abandonou milhões para viver entre fantasmas. Uma mulher que sobreviveu à morte e agora salva vidas. O nome de Harper começou a se espalhar. E com ele, o perigo. Porque o ex dela ainda estava solto, e o que restava da fortuna de Cole ainda tinha donos sedentos por vingança. Na próxima manhã, Harper estava do lado de fora, olhando o nascer do sol, quando Cole apareceu com 2 xícaras de café. Recebi um aviso, ele disse. Do quê? Eles vêm aí, pessoas do governo, e, talvez, outros. Ela respirou fundo. Vamos ter que lutar de novo? Cole olhou para ela e respondeu com um meio sorriso.
Acho que agora a gente luta não só por nós, mas por todos que chegaram até aqui. Harper se levantou, não com medo, mas com fogo no olhar. Porque agora ela é aquela que levanta os caídos. E o deserto, antes silencioso, se tornou um campo de batalha, onde justiça, redenção e coragem cavalgavam lado a lado. Nos dias seguintes, o deserto parou de ser silêncio. Helicópteros começaram a sobrevoar a região. Drones cruzavam o céu como moscas metálicas. Harper e Cole sabiam, eles estavam sendo observados. Na base improvisada, que agora abrigava quase 20 pessoas, o clima era de alerta. Crianças choravam mais à noite, os adultos sussurravam entre si, nervosos. Harper subiu na pequena torre de vigia e olhou o horizonte com os binóculos. Lá, muito longe, viu algo que a fez gelar, um comboio. 3 caminhonetes pretas, uma van branca e um carro com vidros espelhados. Ela desceu correndo. Eles vêm aí, disse a Cole. Não são jornalistas, não são curiosos, são eles. Cole assentiu, já esperando por isso. Pegou uma chave de metal pendurada em uma corrente no pescoço e caminhou até um antigo baú escondido sob o chão da cabana. Abriu. Lá dentro havia documentos, dinheiro e um rádio antigo com frequência militar. Ele ligou. Aqui é Colton Rivers, código 809. Precisamos ativar o protocolo Tempestade. Harper o olhou surpresa. Protocolo o quê? Cole desligou o rádio, respirou fundo e encarou Harper. Eu não te contei tudo. Quando fugi da minha antiga vida, levei mais do que dinheiro. Levei verdades, coisas que podiam derrubar muita gente. Então, eu criei um protocolo com alguns aliados silenciosos. Se um dia me encontrassem, o mundo também encontraria o que escondi. Harper arregalou os olhos. Você está dizendo que... Eles não querem só me calar, querem apagar tudo, porque se essas verdades vierem à tona, não tem deserto no mundo onde eles possam se esconder. Nesse instante, um som cortou o ar. Um tiro. Eles correram para fora. Um dos recém-chegados, um jovem chamado Luiz, estava ferido na perna. Havia um homem com um uniforme tático no topo da colina, com um rifle. Não estava atirando para matar, ainda, mas a mensagem era clara. Vocês estão cercados. Rendam-se ou são apagados. Cole levou Harper até um mapa velho grudado na parede da cabana. Aqui, esse ponto, é onde enterrei os arquivos, todos os segredos, as provas. Se conseguirmos levar alguém até lá e vazar isso para o mundo, eles não vão mais poder nos tocar. Mas como a gente vai sair com esse cerco? Cole sorriu, pela primeira vez em dias, com a única coisa que eles subestimam: esperança e gente que não tem mais medo. Naquela noite, sob o luar, Harper reuniu todos, contou a verdade. Contou sobre os documentos, sobre o plano, sobre o risco. Quem quiser ir embora, a gente entende. Mas quem ficar, vai lutar não só por si. Vai lutar para que ninguém mais seja deixado para morrer. Vai lutar para que a verdade nunca mais seja enterrada debaixo da areia. Silêncio. Então, um a um, eles ficaram. Homens, mulheres, crianças escondidas atrás das barracas. Ninguém foi embora. O plano era ousado. Enquanto um grupo fingia rendição e distraía os homens armados, Harper e 2 outros atravessariam o deserto pela rota secreta de Cole. Iriam até o local onde os arquivos estavam enterrados, e dali transmitiriam tudo. Na manhã seguinte, o sol mal nascia e já havia movimento. Cole se despediu de Harper com um aperto firme nas mãos. Se eu não te ver de novo, ele começou. Vai ver sim, ela cortou. Não vim até aqui para te perder agora. Eles sorriram. E então, ela partiu, com a mochila nas costas, o deserto à frente e a esperança de um novo mundo no coração. E enquanto Harper caminhava, com o vento batendo forte e os helicópteros ganhando altura ao longe, uma coisa era certa. Se eles queriam silenciar a verdade, então iam ter que engolir o rugido de uma mulher que sobreviveu ao impossível. O calor era sufocante. A mochila pesava nas costas de Harper e cada passo na areia parecia sugar suas forças. Mas ela não parava. Ao seu lado, Ian Luiz, mesmo com a perna ferida, insistiu em ir. E Sadie, uma mulher de meia idade, ex-técnica em criptografia que Cole havia ajudado anos atrás. Eles seguiam o mapa, traçando uma linha entre rochas antigas e marcas no chão. A paisagem parecia imóvel, mas cada detalhe tinha sido programado por Cole.
Sinais, indícios, códigos escondidos no nada. Depois de horas andando sob o sol, chegaram a uma encosta de pedra, parcialmente encoberta por areia. É aqui, disse Harper, tirando uma pequena pá da mochila. Sadie puxou um bastão metálico com uma ponta eletrônica. Era um localizador, presente de Cole, construído com peças de rádio antigo. Ela passou o bastão sobre o chão até ouvir um bip. A terra ali soava oca. Eles cavaram com pressa. Logo um baú de metal apareceu, trancado com 3 fechaduras e um sensor de digital. Mas Cole tinha pensado em tudo. Em uma caixa escondida na mochila, Harper encontrou um chip com a digital dele salva, embutida em um pendrive militar. Sadie encaixou, ativou o sistema. As fechaduras abriram com um clique surdo. Harper respirou fundo e levantou a tampa. Lá dentro estavam os arquivos. Documentos impressos, pendrives, filmagens, áudios, registros bancários, conversas comprometedoras, nomes de pessoas do alto escalão, políticos, CEOs, militares, todos conectados por uma rede suja de tráfico, corrupção e sumiços de pessoas inconvenientes. Gente como ela. Ela engoliu seco. Isso vai derrubar o país inteiro, sussurrou Luiz. Sadie já conectava os dispositivos em seu laptop, começando o upload automático para uma nuvem segura. O plano era simples: ativar o disparo em massa. Centenas de jornalistas, organizações e canais receberiam tudo de uma vez. Mas então, o barulho. Drones, vários. Eles nos rastrearam, gritou Sadie. Harper pegou a arma. Não era só sobre sobreviver, era sobre dar tempo para o envio completar. Continue o upload, gritou ela, subindo na pedra e mirando nos drones. As máquinas desciam, rápidas. Um tiro passou raspando. Sadie digitava freneticamente. Luiz se escondia atrás da rocha, tentando proteger o baú. Um dos drones se aproximou demais. Bam! Harper acertou em cheio, o drone caiu em chamas. Mas outro chegou, e dessa vez trouxe companhia. Homens armados em motos, com capacetes e rifles. Carregamento 89%, gritou Sadie. Harper correu, pegou uma bomba de fumaça da mochila e lançou na direção dos invasores. A nuvem cinza cobriu o campo de visão. Luiz, com dificuldade, armou explosivos improvisados em volta da pedra. Eles sabiam que talvez não saíssem dali com vida. Harper, agora! Gritou Sadie. 100%. Upload completo. Harper apertou o botão vermelho no dispositivo de disparo. Sinais foram enviados para dezenas de servidores, e-mails, redes abertas. Em questão de segundos, o mundo inteiro sabia. Jornais começaram a notificar, agências internacionais ligavam alertas. O nome de Cole, o rosto de Harper, a base no deserto, os segredos sujos dos poderosos estavam agora nas mãos de todos. Um silêncio estranho caiu sobre eles. Era como se o deserto soubesse o que acabara de acontecer. Então, Sadie se virou. Conseguimos. Mas a paz durou segundos. Uma explosão. Luiz havia detonado os explosivos para atrasar os soldados, mas o impacto os lançou no chão. Harper, tonta, tentou se levantar. Sangue na testa. Sadie caída. Luiz imóvel. Ela engatinhou até o laptop, agora destruído. Mas já não importava. O mundo já sabia. Horas depois, Harper acordou em um hospital de campanha improvisado. Cole estava ao lado dela. Você fez isso, ele disse com os olhos cheios. Ela tentou sorrir. A gente fez. Na TV ao fundo, jornalistas debatiam os escândalos. O país estava em choque. Prisões em massa, caos político, mas também esperança. Harper virou o rosto e viu um cartaz pregado na lona da barraca. Projeto Renascença. Um novo começo começa no deserto. Ela fechou os olhos e descansou. Não como alguém ferida, mas como quem renasceu. Fim. Ou seria apenas o começo?